Galerinha, hoje nós vamos falar sobre a equação de Clapeyron. Nas aulas passadas nós vimos, né, as características de um gás, as variáveis de estado, as transformações, né, isocórica, isobárica, isovolumétrica. Vimos também a diferença entre um gás ideal e um gás real. E hoje, para finalizar essa parte de gases, né, nós podemos falar sobre a equação de Clapeyron, que é uma equação que vai relacionar as variáveis de estado, as principais, né, pressão, temperatura e volume, considerando a quantidade de gás envolvida. Agora nós vamos ter o número de mol envolvido, lembrando que mol é uma unidade de medida de matéria. Então olha só, como é que fica a equação de Clapeyron? Ele conseguiu relacionar todas essas variáveis de estado considerando o número de mol. Então pressão vezes volume é igual ao número de mol vezes a constante geral dos gases vezes a temperatura, tá? Pessoas, cuidado com as unidades de medida, tá? Comumente, pressão é dada em atm, volume em litros, número de mol em mol. A constante universal dos gases, ela vai depender da unidade que você está utilizando, tá? Quando aqui está em atm, litro, temperatura em Kelvin, aí vai ter um valor 0,082. Se mudar a constante, mas pode ficar tranquilo, o exercício ele te fala dessa constante, ele te fala o valor, fala qual que é a unidade de medida dela, para você saber quais são as unidades que você deve utilizar para a resolução do seu exercício por meio dessa fórmula, tudo bem? E a temperatura comumente é em Kelvin. Belezinha, galera? Essa é a equação geral dos gases. Existem várias frasezinhas, né? Frasinha que envolve besteira, eu vou falar não. Fica com a sua imaginação aí para você tentar criar uma frase se você quiser se lembrar dessa fórmula, tudo bem? Então, bem simples, hoje nós vamos ver então equação geral de Clapeyron, ou equação do gás ideal de Clapeyron, para a gente trabalhar então com as variáveis de estado de um gás, relacionando a quantidade de gás envolvida. Bem simples a aula de hoje, é mais demonstrativa, e agora para ficar mais claro, nós vamos partir para a resolução de um exercício. Belezinha? Pega aí sua folha em branco então, o seu lápis, que a gente vai passar para o exercício, vamos tentar retirar os dados e a resolução já está aqui para você. Fechou? Bora lá então. Galerinha, o exercício fala assim, ó. É um exercício da PUC de São Paulo falando assim para você, ó. Um certo gás, cuja massa vale 140 gramas, ocupa um volume de 41 litros, sob pressão de 2,9 atmosferas, a temperatura de 17 graus Celsius. O número de Avogadro, vale 6,02 vezes 10 a 23. E a constante universal dos gases perfeitos, R igual a 0,082 atm vezes litro dividido por mol vezes Kelvin. Nessas condições, o número de moléculas continuadas no gás é aproximadamente D. Vamos lá então, galerinha? Acho que o primeiro passo a se observar nesse exercício é o seguinte. Ele falou para você aí do volume, 41 litros. Falou para você da pressão também. Você viu que ele colocou que a pressão está em atmosferas, é o ATM, tá? Então eu já substituí aqui na fórmula. A fórmula não é pressão vezes volume é igual ao número de mol vezes a constante geral dos gases vezes a temperatura. Pressão que foi dada foi de 2,9 atmosferas, tá aqui. Vezes o volume que ele falou que é de 41 litros. Ele não quer saber o número de moléculas? Na estequiometria existe uma relação que a gente faz entre o número de mol e o número de moléculas. A gente sabe que um mol tem 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Então vamos lá então, ó. O N é o que eu quero descobrir, deixa ali N, vezes a constante geral dos gases. Observa que no exercício ele te deu a constante igual a 0,082, aí olha só, ATM vezes litro dividido por mol vezes Kelvin. Cara, a constante está te contando que ele quer a pressão em quê? ATM, porque para usar esse valor de constante, pressão tem que estar em ATM, volume tem que estar em litros, unidade aqui do número de matéria é mol e a temperatura tem que estar em Kelvin. Tá vendo que a constante te mostra? E o exercício te ofereceu, ele tem que te falar, tudo bem? Não se preocupe em decorar isso não, tá? Aí ele fala depois para vocês, nessas condições, número de moléculas continuadas no gás é de aproximadamente D, beleza. Temperatura que ele te deu, pessoal, é de 17 graus Celsius. Só que eu acabei de falar, se a constante lá tá mostrando o Kelvinzinho, aqui tem que ser em quê? Em Kelvin. Nós sabemos que o 0 Kelvin é 273. Se eu tenho 17 graus Celsius, basta somar, certo? 273 Kelvin com 17 Celsius, eu obtenho a temperatura real em Kelvin, que é de 290 Kelvin. Belezinha? Substituir tudo, pá, maravilha. Agora eu tenho aqui que o número de mol é igual a
5. Só que ele não me pediu o número de mol, ele me pediu o número de moléculas, tudo bem? Então vamos lá, eu faço uma regra de 3 bem simples, olha a regra de 3. Eu sei que um mol tem 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Tranquilinho? Só que eu não quero saber de um mol. Eu descobri que o meu gás eu vou ter quantos mol? 5. E em 5 mol eu vou ter X moléculas. Fácil, né? Nem precisava da regra de 3, basta multiplicar. Ó. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 0,2 vai dar 0,10, não é? O 0,1. Então tá aqui, ó. Vai dar 3. Na verdade daria 30,1 vezes 10 a 23. A gente andou com a casa, a vírgula ali, uma vez para a esquerda. Então eu aumento uma casa na potência. Então fica 3,01 vezes 10 a 24. O exercício pediu aproximadamente. A alternativa que mais se aproxima é a alternativa de letra A, que está falando 3 vezes 10 elevado a 24. Beleza? Facinho, não é? Bem tranquilo? Então a equação de Clapeyron é para ser utilizada dessa maneira. Aqui você deve tomar cuidado com o seguinte: unidade de medida. Toma cuidado com isso. Dá uma olhada na constante e dá uma olhada na unidade de medida. Beleza?